Num período de mais ou menos 600 dias, o Brasil e o mundo viveram um cenário no qual ninguém jamais pensou que viveria. De um mundo globalizado à reclusão total, a humanidade pôde presenciar na pele a fragilidade da vida e da sociedade em que vivemos. Tudo graças a um inimigo invisível, silencioso, que provocou a morte de milhões de pessoas ao redor do mundo, o SARS-CoV-2. No Brasil, a situação não foi diferente. Por negligência e falta de controle governamental, o país alcançou centenas de milhares de mortos. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. A situação se assemelhou às de grandes capitais e cidades de todo o Brasil. Um aumento exponencial no número de casos, que consequentemente acarretou em um aumento crescente no número de mortes. Realmente foi um caos, bastante complicado. Eu acredito que todas as cidades tenham passado pelo mesmo tipo de situação. Aqui ainda nós temos, apesar de ser a segunda maior cidade da região depois de Sorocaba, ainda é uma cidade pequena. Mas nós, desde o começo do primeiro caso que surgiu no estado de São Paulo, na sequência nós abrimos o hospital de campanha, e aí veio todo o aporte necessário para esses pacientes, tanto do ponto de vista de UTI, quanto de enfermaria, medicamentos, a questão orçamentária do município, que não previa uma situação tão complicada e tão longa como a gente passou, né? A gente já está entrando no segundo ano dessa dificuldade, então foi bastante complicado, mas a gente está saindo dessa fase mais difícil, conseguimos aí vencer a grande maioria dos casos, infelizmente com óbitos, mas nos preparamos aí para uma retomada tanto da situação econômica quanto da... A cidade registrou mais de 21 mil casos de Covid-19 e totalizou no geral 540 mortes por Covid-19. Por conta da situação normal que vivemos por conta dessa pandemia, o psicológico das pessoas em geral ficou muito desestabilizado. Tanto o problema, no caso o medo de se contaminar com o vírus e transmitir para familiares, quanto a solução para esse problema, a reclusão e a ausência de contato físico, acabam por prejudicar muito a saúde mental das pessoas, de forma direta ou indireta. A ansiedade, ela é instaurada muito grande, porque vocês não estavam acostumados a ser privados de alguma coisa, né? Lógico, ou, não sei, cada um tem o seu familiar, né? Então obedece pai, mãe, mas essa coisa de você realmente não poder sair foi uma coisa que para todos, né? E com isso, com essa ansiedade, essa depressão, muitos jovens começaram a ter algumas atitudes agora, né? Assim, vamos dizer que está começando a ter uma leve queda da pandemia, né? Então está tendo, assim, estão ficando antissociais. O número de pessoas da população que procuram ajuda emocional aumentou mais de 45%.
tanto no atendimento adulto quanto de crianças e adolescentes. O número de pacientes que por algum motivo passaram a tomar uma medicação para auxiliar nesse período foi bastante alta. Nós tivemos um aumento expressivo do número de procura por esse tipo de atendimento no nosso centro de atendimento psicossocial. Era a próxima pergunta. O impacto psicológico da pandemia na população brasileira será de longo prazo e exigirá atenção da sociedade como um todo para o tema da saúde mental. O futuro da população ituana ainda é um mistério, porém as lições aprendidas e o progresso alcançado pela mentalidade podem ajudar as pessoas a enfrentar o que está por vir. A situação que vivemos agora já se amenizou. O Brasil está dando seus primeiros passos para a erradicação do vírus através da vacinação da população. O número de mortes nos últimos tempos, devido ao Covid-19, já reduziu bastante. Porém, a vacina não será suficiente para reparar as cicatrizes deixadas por essa pandemia nas pessoas. Sejam perdas, problemas e angústias criados por essa crise, os problemas psicológicos serão o próximo desafio que a humanidade irá enfrentar nos próximos anos. Não é mais o nosso físico que necessitará de ajuda, mas o nosso mental. Nós estamos voltando a enxergar a luz no fim do túnel em busca da nossa antiga normalidade, mas nós sabemos que depois disso não seremos as mesmas pessoas de antes. Nós seremos novas pessoas vivendo um novo cenário, um novo normal.